Nós olhamos para a vida de Ruth e vemos tudo o que aconteceu na sua casa. Justamente vemos que Deus tem um projeto de restauração, sim. E como eu disse no início aqui, são estações que passamos a vida, e a Bíblia vem trazer para nós não somente uma restauração para a vida eterna, uma salvação à vida eterna. Esse é o tema principal, sim, o resgate do ser humano, mas também esse resgate, quando acontece, ele acontece em todas as áreas da nossa vida. E a gente tira da Bíblia todas as lições. Nós temos na Bíblia tudo aquilo que precisamos para lutarmos nessa terra e alcançarmos aquilo que o Senhor tem separado para nós. Eu precisaria muito que você, na sua casa, lesse o livro de Ruth. Você precisa conhecer a história de Ruth. Não dá tempo hoje para contar para você, ou talvez ler todos os versículos aqui, apesar de ser um livro de 4 capítulos, não é isso? 4 capítulos apenas, mas o livro de Ruth traz para nós justamente essa ideia de um resgate, da restauração, de uma mudança, de situações que estão contrárias e que Deus muda essa situação por escolhas das pessoas. Noemi, que era sogra de Ruth, era casada com um homem chamado Elimeleque. Eles viviam em Belém de Judá. E houve uma fome muito grande em Belém. E aí a história conta em Ruth capítulo 1, que Elimeleque então decidiu com seus filhos, que não eram casados ainda, saíram ainda novos junto com Noemi, foram para Moabe, a terra dos Moabitas, porque lá havia alimento. Então eles souberam que lá havia alimento. Elimeleque, vamos para a terra de Moabe. Saíram de Belém de Judá e foram para a terra dos Moabitas. Quando chegou lá na terra dos Moabitas, eles estavam vendo até que Elimeleque falece, ele morre. E os seus filhos se casam. Então, ao casamento dos seus 2 filhos, a Bíblia chama de Malom e Quilion. Esses 2 filhos de Elimeleque casados, né? Um com Ruth, outro com Ofra, não é isso? Se casaram então com essas 2 jovens moabitas, e aí os 2 filhos de Noemi também morrem. Então Noemi agora, viúva, e os seus 2 filhos resgatadores estão mortos. Aí, para piorar a situação, a terra de Moabe também passa por uma situação de fome muito grande. E aí agora a terra que está sendo abençoada, a terra que tinha alimento, é a terra de Belém de Judá, de onde eles haviam saído. Noemi, então, diante da situação que está, decide voltar para Belém de Judá. Quando ela está voltando para Belém de Judá, ela chama as suas 2 noras e diz: olha, eu estou voltando para Belém de Judá, em profunda desgraça, eu não tenho mais nada a fazer para vocês, eu não posso ajudá-las, eu estou resumindo bastante aqui o primeiro capítulo, e eu preciso então que vocês voltem para a casa de vocês, para a família de vocês, porque lá haverá sustento para vocês. As 2 então começaram a chorar, as 2 noras de Noemi começaram a chorar, e choraram muito naquele momento. Só que uma decidiu, então, retornar para a casa dos seus pais. E Ruth insistiu com Noemi: eu preciso ficar com você. E aí vem a declaração, nos versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth, quando ela faz uma declaração que até hoje é utilizada geralmente em muitos casamentos, né? Em muitos atos de votos de aliança, é utilizado, e isso se repete continuamente. Ruth respondeu então a Noemi diante daquela situação: não insistas comigo que te deixe, olha só, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Que declaração extraordinária, que declaração de aliança, queridos. Então Noemi não queria permitir que Ruth fosse com ela, e Ruth insistiu e fez essa declaração. Diante dessa declaração,
Noemi, ali ela se desarmou, disse, não tem jeito, ela vai comigo mesmo, vai me seguir. E Ruth, então, acompanha Noemi. É claro que a história vai continuar e você vai ver mais à frente, ela chegando em Belém de Judá, e você verá Noemi dizendo, eu estou em desgraça, meu nome é amarga, eu estou sofrendo, eu saí daqui de um jeito e voltei pior, e ela começa inclusive a dizer, Deus trouxe desgraça à minha vida, Deus trouxe tristeza, Deus trouxe amargura, ela começa a dizer isso, e havia só uma forma de haver um resgate, tinha que haver um resgatador, ou seja, um parente mais próximo de Elimeleque, que pudesse resgatar aquela família. Ou seja, ela teria que casar novamente com aquele que chamam de resgatador, segundo a lei, e aí esse resgatador traria de volta a família de Noemi, seus bens e tal, suas conquistas. Noemi tinha algumas terras, mas havia muitas necessidades sobre si, sobre a sua família. E aí ela vai e dá direção a Ruth. Olha, você precisa sair e veja, estava na hora da colheita, no tempo da colheita, vê lá que você vai conseguir. E Ruth caiu justamente numa terra de Boaz, que era uma da família, pertencia à família Noemi, de Elimeleque, para poder trazer então o resgatador, como ele poderia ser um resgatador de Noemi através de Ruth. E ela justamente cai nas plantações de Boaz. E é claro que isso tudo aconteceu por uma coisa que Deus colocou, de alguma forma fez cair lá Ruth dentro daquelas plantações. A história conta que no final de tudo isso, Boaz então resgata Ruth, casa-se com Ruth, a história é bem interessante você ler, e ali acontece o resgate de Noemi. E é muito interessante esse papel de Boaz, porque o papel de Boaz é o papel de resgatador, ou seja, aponta para quem? Para Jesus. Ela se humilha, ela se coloca aos pés de Boaz, porque era um costume da época, e pediu então o seu resgate. E é justamente o que acontece quando nos colocamos aos pés de Jesus e pedimos o nosso resgate. Por isso que o livro de Ruth, de 4 capítulos, ele tem a sombra, a sombra do resgate, do privilégio do resgate por meio de Jesus Cristo, e nos ensina a respeito dessa redenção. Mas eu gostaria de tantas lições que nós temos a respeito do livro de Ruth, sobre resgate, sobre restauração, trazer para você 3 atitudes que irão te ajudar na sua vida, baseados no livro de Ruth. Eu aprendi essas 3 lições, eu queria transferir aquilo que eu aprendi para você. E essas lições, elas têm a ver não com a minha redenção para a eternidade, tem a ver também, é claro, de alguma forma, mas também como que eu caminho nessa terra, como eu vou viver nessa terra e como eu vou me relacionar com as pessoas. Existe muita gente que é cristã, que lê Bíblia, que ora, que jejua, que vai à igreja, que vai à célula, que faz muita coisa, mas é péssimo de relacionamento. É péssimo de lidar com as pessoas, é péssimo de conquistar. É claro que nós somos seres processuais, a gente vai melhorando a cada dia. Talvez o Wagner que você conheceu há 15 anos atrás, com certeza não é o mesmo Wagner de hoje. Eu estava conversando com a Eliana esses dias, a gente chegou em casa e aí a gente batendo um papo, falou assim, lembra quando nós dois éramos líderes da Rede Jovens lá no início? Um tempinho atrás, né? E aí a gente era tipo assim, tipo Vitor e Pâmela, né? Vamos fazer, vamos fazer as vigílias, vamos fazer vigília. E a gente marcava a vigília sexta-feira e sábado e domingo, não tinha dia, não tinha hora. Vamos para a praia, vamos pegar a galera toda, vamos para a praia. Lembra disso que a gente fazia isso? Alugava ônibus, botava todo mundo no ônibus, fazia a mesma coisa. E aí você pensa que os pastores são devagar, né? Não, filho, porque o tempo passa. E tem alguma coisa que muda na gente. Não muda a intenção, não muda a vontade, não muda o desejo, mas muda a força, é diferente. Não é que você não queira orar, que você não queira jejuar, não é nada disso, queridos. Né, Mauro? Mas assim, não dá, sabe? Não tem. A gente respira fundo e vai, né? E vai. Mas nessa época a gente exatamente assim, fazia tudo isso. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, não é que a gente vai piorar, a gente vai melhorando nos relacionamentos. Então, a gente tratava as pessoas de uma forma, e aí agora você já falava, né, era mais empolgado para falar, e falava, não, eu vou falar e tal, e falava, e daqui a pouco se arrependia. Hoje você já para e já pensa 10 vezes antes para falar, para não falar besteira,
para não poder arrumar problema com as pessoas. Mas antes você falava com empolgação, dizia que falava até com autoridade, e dizia em nome de Jesus ainda. E hoje você já para e pensa antes, espera aí, isso é normal na vida de todos nós estamos em crescimento. E é bom que a gente cresça, imagina a gente continuar fazendo a mesma coisa, não vai dar certo. Então deixa eu dizer para você sobre 3 atitudes baseadas no livro de Ruth, que vão te ajudar para você vencer situações nessa terra. Primeira coisa que você deve fazer é escolha com quem você andará. Primeira coisa que você deve, uma primeira atitude para você viver bem nessa terra, para você caminhar nessa terra. Eu sei que você anda com Jesus, você anda debaixo de restauração, você está buscando restauração, você está vendo a história de Ruth, você vai ler sobre a história de Ruth em sua casa. Talvez você esteja aqui pela primeira vez ou pela primeira vez ouvindo aí a mensagem pelo online, ou talvez você esteja aqui, eu quero resgatar minha vida. Resgate, eu já falei aqui anteriormente, sua alma eterna só pode ser eterna com Jesus, não tem outro jeito, a vida eterna é só com Jesus. Mas para você viver nessa terra, você também tem que ter atitudes. Até por ser um cristão, a primeira coisa que você deve fazer, escolha com quem você andará. Alguém disse o seguinte: as pessoas que decidimos caminhar formatam ou denunciam o nosso futuro. Então, com quem eu ando, ele vai formatar ou vai denunciar meu futuro. Quanto mais você escolhe pessoas que vão te levar para o buraco, mais você irá para o buraco junto com ele. Então, com quem você anda fala muito do seu futuro. O que Ruth fez? Ruth fez uma escolha. Com quem eu vou andar? Eu vou andar com Noemi. Por quê? Porque ela viu em Noemi alguma coisa que mexeu com seu coração. Quando ela faz a declaração, o teu Deus será o meu Deus, ela viu em Noemi o Deus de Noemi. Ela não fez aquela declaração, o Deus que você escolher, eu vou seguir. Não, ela já conhecia o Deus de Noemi. Então, quando ela viu que Noemi estava indo embora, ela falou: não, eu quero mais desse Deus, eu quero conhecer esse Deus. E o que aquela escolha fez na vida dela? Trouxe uma restauração, trouxe um resgate, trouxe uma mudança. Então, muito cuidado com as pessoas que você escolhe para andar. E eu poderia acrescentar aqui uma coisa: muito cuidado com as pessoas que você segue na internet. Muito cuidado com quem você escolhe para seguir nas redes sociais. Hoje nós temos, eu não vou dizer, talvez até bilhões de pessoas para a gente seguir na internet. Nós seguimos muita gente. Eu gosto de assistir vídeo de pescaria, então eu sigo alguns. Eu gosto de assistir vídeo de construção, então eu gosto muito de obra, então de construção, eu sigo gente para assistir vídeo de construção. Eu gosto muito de vídeos de mensagens bíblicas, então eu escolho mesmo, eu defino. Não dá para seguir todo mundo, senão você não vai comer nem trabalhar. Não vai trabalhar, não vai comer, né? Porque senão a gente consegue ver vídeo todo dia. O único vídeo que você tem que ver é Café Pastoral, meu irmão, tá? Aí, se você não vê, não vai para o céu, estou brincando. Mas você precisa assistir o Café Pastoral, né? Afinal de contas, é o seu pastor que está ministrando para você quase todos os dias, né? Então, acho que te ajuda em alguma coisa, pelo menos, né? E tem abençoado muitas vidas para a glória de Deus. E vou dizer para você, dá trabalho para fazer, tá, irmãos? Não pensa que é simplesinho sentar ali só coisa, né? Não é nada disso, não. Dá trabalho para fazer. Tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que pedir a Deus direção e tal, essa coisa toda, gravar, editar. Aí quando você pensa que o pastor vai chegar aqui na igreja, 9 horas, está terminando de editar desde 5 horas da manhã. Não pensa que é fácil, porque não é fácil, não. E tem que orar, tem que ler Bíblia, né? Tem que meditar. É isso aí, obrigado, papel. Mas, enfim, não era hora de fazer propaganda, mas vamos lá, isso aí, o pessoal da comunicação não perde tempo. Então, escolha com quem você anda, então escolha aquilo que você está vendo. Não é tudo que você vai, sabe, absorver na internet que vai ser bom para você, porque isso vai trazer e vai alterar o seu futuro. Ele pode melhorar ou ele pode te afundar. Então, Ruth fez uma escolha, com quem ela deveria andar. Eu vou te dar uma dica com quem você deve andar. Ande com o seu discipulador.
ande com sua discipuladora. São perfeitos? Não! Acertam em tudo? Não! De vez em quando erram? Sim! São melhores do que você? Não! Porém, eles têm uma unção para estar sobre a tua vida. Então, escolha com quem você vai andar. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado. Porque é nesse momento que você pode determinar seu futuro. Cuidado com o que você escuta. Porque isso vai formatar o teu futuro. Vai determinar muita coisa para você. Faça a escolha certa. Segundo lugar, assim como Ruth, aprenda a tomar decisões na hora ou no meio do caos. Aprenda a tomar decisões no meio do caos. Uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é tomar decisões quando tudo está difícil, queridos. Quando tudo está complicado. Mas pior ainda é você não tomar decisão nenhuma. Então, tomar decisões na hora do caos, na hora da guerra, na hora da prova, é muito complicado. Você precisa estar muito antenado com o Espírito Santo, você precisa estar muito antenado com alguém que pode te orientar, por isso que nesse momento com quem você anda vai influenciar muita coisa na sua vida. Não é a pessoa que determina o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas ela pode te ajudar em algumas escolhas, sim. Assim como Noemi ajudou Ruth a tomar decisões na vida dela. Então, nesse momento, eu preciso tomar decisões. E aí o que Ruth fez? Ruth decidiu, escolheu seguir as instruções de Noemi em meio a uma situação extremamente difícil. Elas poderiam morrer de fome. E aí Noemi começa a dar instruções a Ruth. Ó, vá na plantação assim, colha as espigas que deixarem para trás, e depois Ruth vem e conta, olha, eu conheci Boaz e tal, olha aí, resgatador, ela, você vai fazer isso, 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 e ela fez exatamente o que Noemi pediu para ela fazer. Ela seguiu aquelas instruções, e é interessante isso, que ela aprendeu a fazer essa escolha no meio do caos. Ela não compreendia, ela não estava vendo, ela não sabia como funcionava a cultura daquela época, mas ela aprendeu a tomar decisões e ela não ficou ali no meio daquele caos parada esperando alguma coisa cair do céu. Não, ela orou, ela buscou, ela ouviu as orientações e ela seguiu em frente. Ela precisou tomar decisões. Nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos situações contrárias, mas nós temos que ter a sabedoria que vem do alto para fazer escolhas nos momentos mais difíceis da nossa vida, e nós vamos ter que fazer essas escolhas. Quando nossos filhos, por exemplo, eu sempre falei isso para os meus filhos, falava isso, conversava muito com o Daniel sobre isso, e sempre falava para ele, olha, posso vigiar você na escola, eu não posso vigiar você no dia a dia, eu não tenho, eu não sou como que eu posso dizer, uma câmera que fica 24 horas vigiando você, como se fosse o seu anjo da guarda o tempo todo, se existisse o anjo da guarda para ficar cuidando de você o tempo todo, eu não posso. Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que tomar decisões, você vai tomar essas decisões baseadas em quem você escolheu andar. As decisões suas serão tomadas por aquele com o qual você decidiu andar. E você pode ver na sua vida, faça uma análise. Quando você começou a andar com algumas pessoas que estavam no buraco, você pode perceber que você foi para o buraco. Porque até as decisões dessas pessoas na hora do caos são decisões que levam para o buraco. Você pode perceber na sua vida. Só você fazer um check-up aí, dar uma olhadinha no anterior, rebobinar a fita, e dar uma olhadinha só. Com quem que você andava e as escolhas que você fazia. Eram exatamente as coisas que as pessoas faziam. Mas quando você começou a tomar decisões e andar com pessoas que Deus tinha para a sua vida, suas escolhas foram diferentes. E não foi diferente na vida de Ruth. Ela aprendeu a tomar decisões em momentos difíceis. E por último lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um dos maiores desafios na minha vida e na sua vida. Declare as palavras certas. Irmãos, isso para mim é o maior desafio nosso. Declarar as palavras
certas. Uma coisa que eu vou te dar uma dica. Para de ficar contando sua vida para quem não precisa ouvir. Se você tem um problema na sua vida, não é qualquer pessoa que você vai encontrar na rua que você vai contar, querido. Já percebeu que tem pessoas, isso de vez em quando eu falo no café pastoral, né? Tem pessoas que ele está com problema na vida, estou com problema no meu casamento. Aí encontrou o Joãozinho na rua. Gente boa, Joãozinho. Desculpe algum João que está aqui, tá? Mas João e Maria são palavras nomes que a gente utiliza bastante, né? Encontrou o Vaguinho lá na rua, né? Vamos lá. Vaguinho é gente boa. Mas não é ele que tem que ouvir seus problemas. Ele não está ali para ouvir seus problemas. Ele não pode nem te orientar com os seus problemas. Então, quando você, às vezes, abre seu coração para quem não deve, você vai ter problemas. Mais ainda, seus problemas vão aumentar. Então, quando você abre a sua boca, quando eu abro minha boca para falar, a gente erra tanto nas palavras, queridos. E é interessante porque isso não aconteceu semana passada, não. Talvez tenha acontecido hoje com você. Hoje mesmo eu falei uma coisa, depois eu parei e pensei, mas que besteira que eu falei, não tem nada a ver. Eu dentro do carro, voltando de viagem com meus familiares e tal, aí eu fui, se acontecer isso, eu faço isso. Aí depois eu falei, que besteira que eu falei, nada a ver, eu não vou fazer nada disso. E aí para você consertar outra dificuldade. Então o que Ruth fez? Noemi falou para Ruth assim, olha, você vai até Boaz e vai dizer isso, isso, isso. Noemi falou exatamente Ruth falou exatamente o que Noemi a ensinou. Quando nós declaramos as palavras certas, nós atraímos as coisas certas para a gente também. Então, qual é a melhor coisa que você faz? É pegar a palavra de Deus, ler essa palavra, mergulhar nessa palavra, guardar essa palavra e aplicar essa palavra. Porque quando você faz isso, você vai estar declarando as palavras certas no momentos de caos, de dúvidas, de situações contrárias. Sempre pare para pensar antes de falar. E eu chamo esse desafio de um maior desafio nosso. Quanto mais nós que falamos muito. Eu, por exemplo, que estou com esse microfone na mão agora, ali online, ao vivo, que pode chegar para milhões de pessoas, porque isso está online, pode chegar no mundo todo, está no mundo todo agora. Qualquer coisa que eu fale aqui pode causar um problema até na sua vida. Na minha vida, nem se fale. Hoje, nós somos vigiados 24 horas por dia em tudo que a gente fala. Então, quando você pega o seu celular e começa a postar no Facebook, o Facebook já passou, né? Enfim, você começa a passar no Instagram e vai falando coisas da sua vida, da sua história, dos seus relacionamentos pessoais. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Declare as palavras certas. Hoje a gente parou aqui 30 segundos para a gente escrever uma frase. Estou orando por você. Uma simples frase. Mas talvez naquele momento que você mandou essa mensagem, você só vai saber depois, porque a rede passou e começou a movimentar o fundo. Talvez essa frase que você mandou para essa pessoa, ela vai dizer para você amanhã, rapaz, por que você mandou essa frase para mim naquela hora? Fui lá na igreja e aconteceu isso, isso, isso. Caramba, eu estava precisando ouvir isso. Porque são as palavras certas. Essas palavras, por mais que pegue a pessoa com problema ou sem problema, elas são certas. Elas sempre farão o bem à vida das pessoas. Mesmo que você tenha enviado para alguém que não está com problema nenhum, sempre fará bem. Então, na hora de falar, fale as palavras certas. Quando você olha para a situação de Noemi e de Ruth, a situação das duas era de falência total. O povo comentava só da desgraça de Noemi, não falava em outra coisa. Tanto que a história dela, quando Ruth fala com Boaz, Boaz fala, nós já sabemos a história de vocês, nós já sabemos, até a Ruth já estava famosa, você não abandonou a sua sogra. E ele começa a honrar a Ruth por não ter abandonado a sua sogra. Mas o que Deus fez na vida de Noemi? Deus mudou o destino de Ruth e de Noemi.
Deus mudou aquela história. Então eu preciso tomar decisões que me aproximam de Deus. Eu preciso falar as palavras certas na hora certa. Eu preciso retirar da minha boca palavras que atraem maldição para a minha vida. Eu preciso fazer isso. Eu preciso refletir e mudar. Eu preciso para que algo aconteça na minha vida. Se você não começar a fazer isso hoje, sua vida não irá mudar. E eu não estou falando aqui de eternidade. Eu não estou falando aqui de você ir para o céu. Porque isso é uma coisa entre você e Deus. Porque isso é por meio de Jesus e não sou eu o juiz para dizer se você vai para o céu ou para o inferno. Eu posso dizer a você, quem tem Jesus vai para o céu. É certo. Quem tem o Filho tem a vida e acabou. É ponto. Mas para viver nessa terra, queridos, nós podemos conquistar muito mais se nós, primeiro, escolhermos com quem nós devemos andar, as pessoas certas. Segundo, aprender a tomar decisões no meio do caos. E terceiro, aprender a declarar as palavras certas. Você já falou muita coisa que se arrependeu, sim ou não? Claro que sim. Talvez tem gente que está com o filho longe hoje porque falou para o filho ou para a filha algo que não deveria ter falado. Talvez tenha gente hoje que não se relaciona com o pai, com a mãe, porque abriu a boca para falar algo que não deveria ter falado. E feriu o coração. Talvez tenha gente hoje com um casamento destruído porque abriu a boca para falar o que não deveria ter falado. Você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é um ser humano que comete erros. Todos nós aqui já falamos o que não deveríamos ter falado. Mas hoje a gente pode começar a mudar isso. A gente começa a vigiar mais, a pensar antes de falar, a buscar o fruto do Espírito, ou seja, a presença do Espírito em nós, para que comecemos a ter bons relacionamentos nessa vida. É possível restaurar, é possível resgatar, é possível recomeçar, é possível voltar e agora eu vou começar de novo. É possível o perdão trazer de volta seu filho, sua filha. É possível, através do perdão, trazer de volta os seus pais. É possível, por meio do perdão, restaurar amizades que foram destruídas por palavras que não deveriam ter falado. Assim como Noemi foi tida pelo povo como alguém que estava em desgraça, Deus mudou o seu quadro. Por quê? Primeiro, ela voltou para a terra certa, voltou para Belém de Judá. Voltou para andar no meio das pessoas certas. Ela tomou essa atitude. Depois ela aprendeu, porque teria que parar de falar, porque ela só falava em desgraça. Se você ler o texto, você vai dizer, eu estou desgraçada, estou derrotada, Deus fez isso comigo, Deus me amaldiçoou, me tornou amarga, e Deus fez isso, Deus fez aquilo. Noemi era um ser humano como você e eu. E é interessante que mesmo Ruth ouvindo tudo aquilo, não largou Noemi. Porque ela aprendeu também a declarar palavras certas. Eu quero te dizer uma coisa, querido. A Bíblia não é um livro só para você ter uma salvação eterna. Isso é o mais importante na nossa vida. Mas é para fazer uma pessoa melhor. Para fazer um ser humano diferente. Jesus não veio só te dar vida eterna. Jesus te veio fazer um ser humano diferente. Um novo ser, uma nova pessoa. Você não é mais o mesmo com o Espírito Santo habitando em você. Você pode mudar. As pessoas têm o direito de mudar. As pessoas podem mudar seus temperamentos. Não mudar, mas controlar seus temperamentos. Sabe o que Deus faz na tua vida quando Ele entra? A primeira coisa que Ele faz é mexer no seu caráter. Porque só quem altera caráter é Jesus. Porque nenhum psicólogo, nem psicanalista, nem psiquiatra, ninguém muda caráter. Caráter é uma coisa que só Deus muda.
Temperamento você pode se tratar, você pode buscar tratamento, psicologia, tudo que for, mas quem vai dar controle a você é o Espírito Santo. Vai te fazer uma pessoa melhor, mais agradável. Uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Isso é bom para você e é bom para os outros, é bom para a sua família. Isso te faz bem. E é isso que Deus tem para a sua vida. Então a Bíblia, ela não somente vai te dar o caminho da salvação, ela aponta para isso em primeiro lugar. Isso é o mais importante para nós. Mas ela também aponta para os nossos relacionamentos aqui, nesse nível. Eu posso escolher com quem eu devo andar, eu posso escolher as palavras certas, eu posso aprender a tomar decisões na hora do caos, eu posso aprender a perdoar as pessoas, eu posso aprender a pedir perdão às pessoas, eu posso melhorar como um ser humano, eu posso transformar vidas, eu posso fazer isso por meio de Jesus. Mas essas escolhas são minhas, essa escolha é sua, não é só minha, é sua. Escolha servir ao Senhor, escolha buscar nessa palavra aquilo que você precisa para viver melhor nessa terra. Não faça da sua vida um caos, porque o caos nós já vamos enfrentar. Não alimente o caos, não alimente a tragédia. Não ponha lenha na fogueira, como alguns falam. Joga água na fogueira, meu irmão. Faça todo o possível para viver bem com as pessoas. Não vai ser possível viver bem com todas. Isso não vai acontecer. Nós não vamos ter 100% de todo mundo apoiando você, nos apoiando. Isso não vai acontecer. Mas o máximo que eu puder fazer para viver bem com as pessoas, eu vou fazer. Sorria mais. Faça mais amizades. Crie relacionamentos bons. Quantos amigos você tem? Quantos amigos de verdade você tem? Quantas pessoas você pode sentar hoje e bater um papo de amigo de verdade? O que você tem construído na sua vida? A vida está passando. E eu estou vendo pessoas que estão cada dia mais afundando. E também estou vendo outras que estão subindo, crescendo, amadurecendo, evoluindo, no sentido de amadurecimento. Mas você não pode estagnar, você tem que avançar. Pessoas vão errar com você, pessoas vão acertar com você, você vai errar com pessoas, você vai acertar com pessoas. É assim que funciona a vida. Conserte o que precisa ser consertado. O que é possível consertar, conserte. O que não é possível, siga em frente. Olha para frente. Volte onde precisa voltar e faça o que precisa ser feito. Ser crente não é só estar aqui dentro da igreja, meu irmão. Ser um cristão é mais amplo do que isso. Ser uma igreja relevante não é fazer programação, não é ter um bom projeto social. Ser uma igreja relevante é você e eu, pessoalmente, sermos relevantes à vida das pessoas com as quais nos relacionamos. Isso é ser uma igreja relevante. E vou repetir para você entender isso. Ser uma igreja relevante não é uma igreja que faz bons shows, boas programações, bons eventos, bons projetos sociais. Isso tudo é bom. Mas uma igreja relevante é aquela em que cada discípulo é relevante às pessoas com as quais ele se relaciona. Isso é uma igreja relevante. Lá no seu trabalho você pode ser relevante. Lá na sua escola você pode ser relevante. Lá onde você está, você vai ser relevante. Dentro da sua casa você vai ser relevante. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você e você escolheu tomar as decisões certas,
pensar antes de falar e mudar a história das pessoas. Então seja um cristão relevante. Não exija da igreja ser relevante, exija de você mesmo ser relevante. Porque aí, esse conjunto de pessoas relevantes fará uma igreja relevante. E nós somos uma igreja relevante. Quantas vidas você cuida? Quantas vidas você abençoa? A gente não precisa de show, de palco, de luz, de iluminação para ser relevante. A gente precisa só amar as pessoas, servir a Deus e fazer o melhor possível para viver em paz com todos. Isso é ser relevante. Então, viva isso, querido, intensamente. Viva isso. Você não vai agradar a todo mundo, nem eu. Jesus, obviamente, não agradou. Mas nós vamos fazer todo o possível para agradar. Em nome de Jesus. Amém? Jesus tem salvação para você, vida eterna para você, mas também Ele tem qualidade de vida para você. E uma boa qualidade de vida para você. E boa qualidade não significa ter dinheiro e recursos. Boa qualidade de vida é ter relacionamento pessoal com Deus, onde Ele supre todas as suas necessidades, não suas vaidades. Isso é uma vida de qualidade com Deus, uma vida abundante, uma vida de relacionamento, que vai respingar nos relacionamentos que você tem com as pessoas. Amém?